Paz do Senhor para os irmãos inscritos no nosso canal. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Isaac, evangelista. Paz do Senhor, irmão Isaac. Paz do Senhor, Ananias, é um prazer. Sempre satisfação, né? Voltarmos às nossas gravações. Né? Isso, as nossas conversas teológicas. Tá certo. É um prazer. E hoje eu estou recebendo ele aqui na minha residência. E nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto de dizer, irmão Isaac, que os temas escatológicos são as doutrinas das últimas coisas que vão acontecer, o que devem acontecer. São temas mais espinhosos, porque eles exigem um detalhamento muito grande. Sempre foi. Sempre foi, né? Verdade. E é tanto que é um tema que eu não costumo me debruçar. Eu fiz isso bastante no início dos estudos teológicos, mas depois eu me envolvi com a outra área, né, da teologia, que é a apologética cristã, e deixei um pouco de lado essa parte escatológica. Mas são temas intrigantes, né, curiosos para a gente, e importantes também porque tem a ver com a nossa esperança, a esperança do cristão. E aí o senhor sugeriu a gente desenvolver essa temática e nós vamos fazer isso hoje. Eu queria fazer assim só uma breve introdução, irmão Isaac. Pois não. Assim, é uma introdução em termos gerais concernente às religiões, porque o tema que nós vamos abordar é o que acontece com os mortos em Cristo, né? Ou para onde vão os mortos em Cristo? Qual a situação dos mortos em Cristo? Uma pergunta geral seria a seguinte: o que acontece após a morte? O que é que acontece depois que a gente morre? A Bíblia tem uma resposta para isso, porque as religiões, cada uma vai dar uma resposta. Nós costumamos colocar no âmbito das ciências das religiões pelo menos 4 respostas, que é a ancestralidade, comumente nos povos africanos e nos povos indígenas, aquela questão de que os espíritos ancestrais permanecem no seio familiar, né, como protetores. Tem aquela posição da reencarnação, que é uma posição da religião espírita e também do hinduísmo, e o budismo trabalha um pouco isso. O budismo também tem uma outra posição que a gente chama de niilismo, que é a ideia de que o ciclo de reencarnações se termina quando a pessoa atinge o nirvana, né, ou a iluminação. E tem a posição cristã, que eu diria que é a posição que acompanha os 3 monoteísmos. Tanto o cristianismo quanto o islamismo e o judaísmo, eles adotam essa ideia da ressurreição. Claro que cada um na sua forma de pensar, né? De analisar como se dá essa questão da ressurreição dos mortos. E na nossa posição cristã, há uma grande variedade, né? Porque é um tema que envolve, como eu disse no início, a escatologia. E tem a posição ortodoxa e tem aquelas posições heterodoxas, digamos assim, né? Dos movimentos heréticos, as seitas e tal. Então a pergunta que a gente faz é essa, dentro dessa perspectiva cristã ortodoxa. Os mortos em Cristo, qual é a situação deles? Pois é. Ananias, você falou a princípio da profundidade desse assunto escatológico, e a prova dessa verdade que você já revelou é que pouco se vê falar nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos. Se prega muito o assunto, mas se prega muito pouco sobre isso. Sim. Eu nunca vi ninguém pregando na igreja sobre as 70 semanas de Daniel, por exemplo. Está dentro, que é onde está inserido esse tema. E a razão que eu provoquei para a gente fazer essa gravação, eu pensei a princípio, né, pensei de digitar, de jogar nas redes sociais, mas aí eu me lembrei de você, da nossa prática já de fazer esses vídeos, que eu disse, eu vou me sentir mais à vontade numa mesa redonda para a gente discutir o assunto. Mas é que eu estava escutando uma mensagem muito empolgada de um pastor e me chamou a atenção. Ele disse alguns pontos e eu levantei alguns pontos para essa crítica.
Primeiro ele disse que o tema dormir em Cristo, dormir no Senhor, refere-se apenas ao ato da morte e não a um sono. Sim. Aí depois ele disse que os mortos em Cristo, eles vão para o céu, estão no céu. E nesse aspecto eu levantei algumas questões. Disse, olha, se os mortos, sim, desculpe, ele ainda tratou daquele assunto que nós já falamos muito, eu já critiquei muito isso. Já te falei que um dia lá na emissora, na rádio, a gente discutiu com um teólogo essa questão, porque é citado aquele assunto que Jesus falou do rico e Lázaro, que eles dizem que não é uma parábola pelo fato de não falar os nomes, dele falar o nome de Lázaro, mas na verdade ele falou o nome de Lázaro. Mas aí eu perguntei por que ele não falou do rico. Jesus não sabia o nome do rico, só sabia o nome de Lázaro. Aí é apenas um detalhe, né? É? Isso aí é apenas um detalhe. É apenas um detalhe. Que não interfere ou influencia no fato de ser ou não parábola. Eu disse ao irmão, que eu não vou citar o nome porque chama de ética, não é uma parábola, mas é uma metáfora. Você não me convence que existiu esse homem. E disse, ora, se havia um abismo entre os dois, porque Lázaro e o rico estavam ouvindo um outro. Pelo menos o rico estava vendo Lázaro. Né? Aí eu perguntei, e esse lugar, seio de Abraão? Onde é esse lugar? O que a Bíblia diz desse lugar? E se os mortos dos tempos, depois de Abraão, foram para o seio de Abraão, os que foram antes, foram para o seio de quem? Eu questionei, e Enoque? Enoque foi trasladado, é um segredo aí. Mas Abel e outros homens piedosos da época foram para o seio de quem? Se não existia Abraão. Então são essas questões que ficam no vazio. Para mim, no meu ponto de vista, eu descarto esse seio de Abraão, porque Jesus fez essa metáfora. A gente já conversou sobre isso, Ananias. Porque Jesus sabia que os judeus, que o povo de Israel, que os filhos de Israel criam na ressurreição, diziam que os pais morriam e ia descansar com seu pai. Mas não se refere a seio de Abraão, porque isso não existe. Então, não há como pensar, eu descarto totalmente essa história de seio de Abraão. Isso não existe. Não existe esse lugar. Então seria uma expressão da tradição judaica. Da tradição judaica. Isso pelo fato de que eles criam muito em Abraão, tudo deles era com Abraão. Jesus citou o Abraão como ponto de apoio. Sim, Jesus fez referência à tradição que eles tinham, referência a Abraão. Da crença. Mas não tem outra finalidade esse assunto. Aí o irmão disse que eles estão no seio de Abraão. Esse seio de Abraão não existe. Outra coisa que ele citou, Jesus disse ao homem lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele tomou como base. Eu disse, ainda bem que ele disse, estarás comigo no paraíso, não foi no céu. Porque para o céu Jesus também não foi. Você sabe que Jesus não foi para o céu quando ressuscitou. E depois a gente vai ver essa questão. Então eu levantei essa questão. Se os mortos em Cristo foram para o céu, onde fica a doutrina da ressurreição? Ou, se eles foram para o céu, Jesus vem buscar quem? Verdade? Jesus vem buscar quem? Se os santos, se os mortos fossem indo para o céu. Quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu, pensando dessa forma. Então não haveria necessidade da ressurreição. Não haveria, não tem lugar para ressurreição. Então Jesus viria... Nem objetivo. Com que objetivo? Para buscar os vivos, né? Em Cristo. Então eu levantei as seguintes questões. Eu levantei essas questões e me lembrei. De acordo com a Bíblia, nós vamos citar esses textos, ninguém foi aperfeiçoado até agora. Um exemplo
é o escritor aos Hebreus, no texto bem conhecido, Sim. quando ele fala dos heróis da fé, e diz assim no versículo 39 do capítulo 11: e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então, é mais uma razão de não acreditarmos em Senhor de Abraão, que acreditamos em Senhor de Abraão, se Abraão viveu apenas um tempo, não foi permanente. Sim. Então, e mesmo assim, o próprio Abraão não foi aperfeiçoado. Não foi aperfeiçoado. Aí, nesse ponto de vista doutrinário, só tem uma coisa, ou duas coisas, por exemplo. Ou as pessoas ressuscitaram, que nós vamos ver isso na doutrina bíblica. Houve ressurreição, no caso, ou então não há necessidade de ressurreição. Não é verdade? Essas duas possibilidades. Essas duas possibilidades. Aí, Paulo deixou bem claro, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, todo mundo conhece essa parte. É o capítulo da ressurreição. É o capítulo da ressurreição. Ele fala, Paulo estava enfrentando, Ananias, aquela doutrina dos saduceus, que talvez não fosse aceita os saduceus, mas era a mesma linhagem, defendida por esses contemporâneos de Paulo. Sim. Aí Paulo questiona, se Cristo não ressuscitou, qual é a condição do crente, do salvo, se Cristo não ressuscitou? Aí no versículo 27 ele diz, primeiro, ele diz assim... No 17, versículo 17. No versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não é uma boa resposta? Sim. Vamos repetir. Se Cristo não ressuscitou, no caso da crença de que Cristo não ressuscitou, qual é o estado que Paulo apresenta aqui? Qual é o estado do homem, da pessoa que morreu, se não tem ressurreição? Ou se caso não tivesse ressurreição? Se ele não tivesse certeza da ressurreição? Aí Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecer nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a pessoa diz que não há esperança de aperfeiçoamento, não há ressurreição. Aí havia outra possibilidade. Sim, aí ele continua, mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, a vida... A ressurreição dos mortos veio por um homem também. Veio por um homem. Veio por Jesus. Então, só fica agora a segunda opção. A possibilidade que eu coloquei aqui para questionar, a possibilidade, à luz da Bíblia, de haver ressurreição temporária, de ter havido ressurreição no correr da existência da igreja. Mas que tipo de ressurreição, quando o senhor fala ressurreição temporária? Não, nesse caso teria, a segunda opção que a gente tinha, é de que estivesse acontecendo a ressurreição. Ressurreição estivesse acontecendo. Mas não tem base bíblica, não tem nenhum... Sim, o senhor diz o fato de que a ressurreição fosse algo que acontecesse corriqueiramente. Que acontecesse. Por quê? Se os nossos antepassados morreram, eles ressuscitaram? Não. Ou eles ressuscitaram, no caso, teriam ressuscitado quando? Então, a pessoa morreu, foi sepultado, e para onde ele foi? Ele ressuscitou? Ou, se tivesse ressuscitado, para que Cristo veio buscar a igreja? Porque a igreja, a ressurreição está vinculada à vinda de Jesus. Sim, que é o clímax da salvação. É a vinda de Jesus. Tem um dos versículos aqui na Bíblia, que eu não sei se eu vou achar. Pronto. No versículo em seguida, o versículo 22, porque ainda, como
Quando todos morrem em Adão. Em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo diz o seguinte: cada um por sua ordem. Sim. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo. Esqueçam de Cristo, mas a sua vinda. Eu estava só esperando que vocês observassem isso. Entendi. Então a ressurreição, ela está condicionada à vinda de Cristo. Não importa o tempo, porque diz assim: Cristo, a primícia, ele ressuscitou e se fez a primícia dos que dormem. Mas não tem um tempo, até porque você sabe que tempo para Deus, o tempo de Deus é diferente do tempo do nosso tempo. Deus não está preocupado com os anos, com os milênios que passaram entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos santos. Sim. Não há essa preocupação. Mas aí fecha o assunto dizendo: depois é Cristo as primícias, Cristo ressuscitou, depois os que são de Cristo. Os que são de Cristo, mas na sua vinda. Isso. Está vinculado à vinda. E Jesus, quando falou falando lá em João, ele disse também: virei para vós e vos levarei. Então, Anias, essa doutrina que nós levantamos aí, segundo o que eu vi, e que as pessoas pregam por aí, é justamente o que é pregado pelo clero romano. Por quê? Qual é o conceito de que Maria vive, de que Maria está no céu? Baseado em quê? Qual é a doutrina que o clero romano tem com segurança para dizer que Maria está no céu, que Pedro e João estão no céu? Sim. Não há uma referência bíblica, uma prova que nos leve a isso. Então, na Bíblia, de acordo com a doutrina paulina, de acordo com a doutrina bíblica, todos morreram em Cristo e todos aguardam a ressurreição. Porque essa ideia de que se a pessoa morre com Cristo, no caso o cristão, o justo, quando ele morre, ele já vai para o céu, ele já está desfrutando da vida eterna com Cristo, né? É uma ideia que diminui a importância da ressurreição, do clímax da salvação, ou na verdade até pode até excluir essa necessidade de uma ressurreição que é tão enfatizada na Bíblia como aquele ponto máximo da salvação, já que a nossa salvação não está completa, né? Pronto. E aí a gente já pode entrar naquele tema. O tema dos dois tempos da salvação. É verdade. Porque não há uma referência bíblica que nos leve para outra conclusão que a de não ser essa. Todos morreram em Cristo, e assim como diz aqui no escritor dos Hebreus, que os crentes do Velho Testamento saudavam de longe as promessas, não alcançaram, mas como que saudando de longe, eles não foram aperfeiçoados, como nós lemos. Sim. Então, dentro desse contexto, todos os que vieram depois, os que foram salvos, estão dentro desse contexto. Agora, nós não somos idiotas para ir rachar a cabeça de saber qual é o lugar, onde é que eles estão, como é. Isso não nos interessa. Se a gente tentar passar para isso, aí a gente entra no campo da especulação. Se discute céu e inferno. Céu, a gente sabe que é uma infinidade do universo que a gente não está além do universo. Está além do universo, que a gente atravessa esse universo e não chega a uma conclusão. Porque é uma outra dimensão. É outra dimensão. Inferno. Inferno não é um lugar físico. Inferno é um estado. Não existe. Aí as pessoas vão discutir. Se é debaixo da terra, eu vi na internet as pessoas discutindo. Disse, não, mas o inferno não é na terra, não é debaixo. Mas o que é debaixo da terra? A terra é o quê? A terra é um planeta que está no espaço. Debaixo da terra é o quê? No mesmo espaço do universo? Sim. Não tem resposta humana para isso. Eu até diria assim,
Não é que assim, o inferno não é um lugar físico, mas o inferno pode ser um local, ou um espaço. Só que nós não temos como dar uma definição em que lado, né? Em que dimensão, em que situação, que profundidade, que altura. Porque isso está fora do nosso conceito. Nós não podemos entrar nessa área porque nós não temos nada. Nós vamos falar de algo que a gente não sabe como é, não tem a menor noção, não tem nenhuma informação. Sim. Então, o presbítero não me conformo que os salvos estejam inconscientes. Eu disse, tenha paciência, porque a sua salvação não terminou, não. Paulo disse aos romanos, agora a nossa redenção está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Está perto, não chegou ainda não. A nossa salvação não está completa. E eu não estou preocupado com o tempo que passamos aqui, que passaram aqui. Cada um passa passa a vida aqui 80, 90, 100 anos no máximo. E a vida continua. E os que dormiram em Cristo estão com Cristo, não está no meu alcance, nem na minha responsabilidade. Eu não vou me preocupar com isso. O que eu quero saber é o que diz a Bíblia. Porque nós estamos anulando com esses pontos, com essas doutrinas de que os salvos estão indo para o céu, nós estamos anulando toda a doutrina bíblica da vinda de Jesus, da espera da vinda de Jesus, do que Jesus prometeu e mandou que a igreja se preparasse e que um dia voltaria, que um dia viria para levar a igreja. Então, essas doutrinas anulam. Eu diria assim, Ronzac, assim, tendo lido alguns teólogos que vão mais nessa linha de um estado para o céu, né, após a morte, e me parece que há uma proximidade com uma perspectiva milenista, que é aquela que quer pensar no milênio como algo simbólico puramente. Os crentes já estão desfrutando, né, da vida eterna no céu, por ocasião da sua morte, como se que a questão fosse a seguinte: o milênio, ele passa, de forma simbólica, ele já está acontecendo, mas ele passa a ocorrer na sua plenitude quando da morte do salvo, porque ele já está com Cristo. E eles costumam usar alguns textos bíblicos para isso, para falar dessa questão do estado de consciência após a morte, como aquelas expressões de Paulo diz para os filipenses, ele diz aos coríntios também, meu desejo de estar com Cristo, né? Paulo diz isso, de ambos os lados estou em aperto, né? Eu tenho o desejo de estar com Cristo. Essa expressão estar com Cristo passa nessa perspectiva a ideia de que estar com Cristo já está, morri, então já estou com Cristo, já estou vivendo a plenitude da salvação. Só não diz que tem uma coisa que é bem clara nas Escrituras, é que a morte do salvo, Paulo se referiu aqui, se não tivesse ressurreição, os que tinham aceitado a Cristo estavam perdidos. Mas, como nós estamos baseados na esperança da ressurreição, quando o salvo passa para a eternidade, há já uma garantia e uma alegria de quem sabe do passado, da vida dessa pessoa, sabe que ele está assegurado. A morte torna-se um passaporte para uma garantia. Paulo tem toda a razão de dizer, está com Cristo. Paulo está com Cristo. Agora, em que dimensão? Não significa que ele está no céu, diante de Deus, fazendo alguma coisa, ou louvando a Deus, ou fazendo qualquer coisa. Ele está dormindo no Senhor, mas está dentro da garantia. E aí eu me lembrei de um outro ponto, é que tem uma expressão bíblica que também é utilizada pelos abrenistas, que é aquela expressão de Apocalipse, que diz, eu vi a alma dos que morreram em Cristo, né? Até a quinta trombeta. Agora... o quinto selo, na verdade, né? É o quinto selo. Ele diz assim,
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando julgarás e tal? E aí esse texto, ele parece que se replica no capítulo 20 de Apocalipse, lá no versículo 4, em que ele diz assim: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas vestes, nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí eles vão dizer: mas aqui, porque o milênio ele não é literal, né? Mas tem outra coisa interessante desse texto. Sim. Pode servir de pretexto para as pessoas dizer que as pessoas estão conscientes, mas eu pergunto, se os salvos estivessem no gozo do céu, por que eles estariam debaixo do altar? Fazendo o que debaixo do altar? Que gozo estaria Paulo e os demais salvos se eles estivessem debaixo do altar? Os salvos de todas as épocas, debaixo do altar. Fazendo o quê? Você vê que isso é apenas uma visão, não explica, não garante nada de que esses que foram degolados estão conscientes. Não há segurança. Ou não é que não estejam conscientes, mas que não estão naquele momento, digamos assim, de desfrutar do céu, que já está no céu. É aperfeiçoado, quando eu digo naquele momento, aperfeiçoado. Porque sobre aperfeiçoar, Paulo escreveu vários textos que você conhece sobre esse aspecto. Ele falou aos Filipenses que não tinha chegado à perfeição. Não é que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu trabalho e o meu alvo é esse. Não há, porque em toda a doutrina paulina ele mostra que a redenção, a perfeição, a vitória total dos salvos só acontece quando nós recebemos a redenção do nosso corpo. E a redenção do corpo é a ressurreição. É a ressurreição, é mediante a ressurreição. Sim. Então, tá tudo dentro desse contexto. Precisa haver ressurreição. Até porque o homem, como a gente sabe, o homem é uma tricotomia. É espírito, alma e corpo. Se o corpo do homem está no túmulo, onde está? O espírito está fazendo o quê fora do corpo? E se a doutrina da ressurreição é bíblica, que isso nós acabamos de ler, se a doutrina da ressurreição é bíblica, como é que nós vamos imaginar o espírito no céu e o corpo na terra? Não tem lógica. Porque... Aí a ideia de que houve uma separação. Houve uma separação. E na verdade, morte, a palavra morte, você sabe, já significa isso, separação. Quando o homem morre, a gente diz, fulano de tal morreu. Então quando morreu, o corpo se desintegra do espírito e a personalidade, que é a alma, se desintegra do corpo. Quando a gente isso não quer dizer que houve uma aniquilação. Não. Da pessoa. Não, porque se não houvesse a espera da ressurreição, Paulo diz aqui, estava tudo perdido. Mas tudo está baseado na ressurreição. Toda vitória do salvo tem base no conceito da ressurreição. E outra coisa, ele diz assim, não é primeiro o espiritual, senão o animal, o terreno. Quer dizer, Paulo vai começando a explicar aqui que quem vai ressurgir primeiro, como é o corpo. Precisa que o corpo ressuscite para o homem tornar-se a tricotomia que ele voltar o espírito o corpo ter o espírito e ter a personalidade. A ressurreição, a glorificação, né? Completa vai ser. Ela ocorre quando há novamente a junção. A junção. Então ele continua dizendo, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora isso diga, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Aí ele começa a dizer, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos os homens morrem, porque na vinda de Cristo, ele prega que os vivos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olho,
ante a trombeta de Deus e assim por diante. Então a doutrina da ressurreição está clara nos escritos de Paulo. Aí ele diz assim, no versículo 23 e 24, ele diz: porém, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é imortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível, Sim. o corpo, Se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Então, a doutrina de que os salvos em Cristo estão inertes, estão dormindo, precisam de ressuscitar para ir para o céu, está claro na Bíblia. Não tem nenhuma dúvida, está clara. Que precisa haver ressurreição. Porque como... Eu volto a indagar, a questionar. Como seria um espírito no céu? Não tem lógica. Aí eu estava... O senhor está colocando então assim, que se for dessa forma que se pensa, a morte como a separação, o corpo foi para a sepultura e foi deteriorado. Tornou-se em pó, que ele é pó mesmo. É pó, voltou ao pó. Mas aí o espírito, ele já foi para o céu, para Deus, e está lá na forma de consciência, de atuação, vivenciando as maravilhas, as bênçãos celestiais. Mas aí ele não é o homem completo. Não tem como ele ser o homem completo, porque ele está sem o corpo. E o ser humano, ele é uma tricotomia. E ele está dependendo da ressurreição para essa tricotomia voltar a funcionar. Sim. Voltar a se compor. Daí a importância da doutrina da ressurreição. Sim, porque é a doutrina da ressurreição que garante esse retorno. Isso, a vida celestial completa do ser humano, do salvo em Cristo. Aí você vê, eles como o irmão falou do estado do homem que está no céu, segundo eles. Aí, quando a gente olha para a doutrina dos apóstolos, a gente vê como eles valorizaram a doutrina da ressurreição e como Cristo se submeteu a essa doutrina. Porque Cristo morreu. Aí Pedro disse, eu estava lendo ontem que eles estão... É uma questão medonha grande que os homens fazem a esse respeito, porque diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, é um linguajar do apóstolo. Sim. Não adianta a gente ficar, como fazem, rachando o cabelo, saber onde é a parte mais baixa da terra. É uma expressão apostólica, limitada, não tem explicação. O fato é que ele foi. O fato é que ele foi. Aí diz que ele foi e pregou os espíritos em prisão. Aí algumas pessoas ficam questionando. Eu vi essa questão na internet. Jesus foi e pregou aos espíritos dos antediluvianos para eles se arrependerem. Que a gente sabe que não foi. Sim. Jesus foi e pregou. Essa pregação aos espíritos foi apenas como uma conscientização para que o espírito não fosse julgado aleatoriamente. Até porque se a gente aderir a esse outro ponto de vista, se assemelha ao purgatório, né? Porque tem essa resposta no contexto. Tem essa resposta. Se Jesus tivesse pregado aos antediluvianos para eles se arrependerem, anularia o que está na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Sim. O que Jesus pregou para os antediluvianos foi apenas esse juízo, que eles não conheciam. Sim. Não tiveram oportunidade. Foi apenas conscientizá-los de uma realidade que eles não tinham tido acesso antes. Pedro fala desse momento que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. Mas aí, como eu estava dizendo, que Jesus valorizou isso e Deus conduziu Jesus dentro desse mistério da ressurreição, é que Jesus ressuscitou dos mortos, mas não consta que Jesus tenha voltado para o Pai.
Ele não voltou para o Pai. Ele só voltou para o Pai depois. Quando ele ressuscitou, ele apareceu ressurreto. E ficou 40 dias ainda na terra como ressurreto. Inclusive, ele falou isso para Maria Madalena, né? Foi. Lá no jardim, quando ele, do sepulcro, quando ela foi tocar, ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ele não tinha subido. Ele só subiu depois de falar com os discípulos, de preparar, foi que ele subiu. Porque aí ele estava com o corpo glorificado. Estava com o corpo glorificado. Mas, assim mesmo, seguiu os mesmos acontecimentos do Velho Testamento. Como homem, ele participou de refeição, comeu, como aconteceu no passado, nos dias de Abraão. Mas Jesus não foi para o céu de imediato. Ele só foi depois que estava com os discípulos, que completou a obra, que orientou eles. E quando foi assunto ao céu, o anjo ainda anunciou: esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará, ele descerá. Então, Jesus não teve pressa para voltar para o Pai. Ele ressuscitou, podia ter ido embora, mas não foi. Então está nesse mesmo contexto da ressurreição. Agora ele se tornou as primícias, Paulo disse, ele se tornou as primícias. Sim. Depois dele... Ou seja, ele passou por todas as fases, ele cumpriu com todo o procedimento sequencial, vamos dizer assim, da vida completa, e aí, depois de ter ressuscitado e de estar com o corpo glorioso, que ele vai ser assunto aos céus. E aí Paulo diz: primeiro ele fez isso, porque as primícias. E você vê como é glorioso isso, Nanias, que ele se submeteu a toda essa ordenança de Deus e se tornou uma pessoa ressuscitada, assim como os salvos vão ser ressuscitados. Ele é o modelo, o arquétipo. Ele é o mesmo modelo. Ele mesmo sendo Deus, mas ele não usurpou essa condição. Ele fez isso porque ele está na condição de primícia. Na condição de primícias. Como um modelo a ser seguido. Como modelo. Os que morrem em Cristo seguem o mesmo modelo. E a promessa de Jesus foi essa: eu voltarei para vós e vos levarei. Enquanto Jesus não ordenar, enquanto Deus não ordenar a ressurreição dos mortos, ninguém foi aperfeiçoado, a salvação não foi completa para ninguém, não há vitória sobre a morte para ninguém, dentro dos textos que a gente tem, enquanto não houver a continuidade desse processo que começou com Jesus. Justamente porque o apóstolo ele vai finalizar dizendo isso, que quando tudo isso acontecer, né, a questão do corruptível se transformar em incorruptível e tal, é que a morte será vencida, né? Ele diz aí que a palavra. É que se cumpre a palavra que diz: tragada foi a morte da vitória. Perfeito. Enquanto não houver ressurreição, não adianta ninguém forjar aparecimento, ressurreição. Você vê, com todo respeito aos nossos amigos que nos acompanham no Face, que vão ter a oportunidade de ver esse vídeo, sim, com todo respeito a eles, a gente sabe da história das aparições de Maria, que foi feita, que não tem nenhuma comprovação. Historicamente, a gente já leu histórias, por exemplo, um bispo que eu não gravei o nome dele, quer dizer, gravei, mas já esqueci, faz muito tempo, que era diretor da Universidade de Lisboa, na época. Ele disse que a igreja está devendo um pedido de perdão à população, porque foi forjada a aparição de Maria, as meninas lá na Cova da Iria. Ele questionou se Maria tivesse ressuscitado e fosse aparecer, por que ela não apareceu um adulto? Pegaram 3 crianças indefesas, segundo a palavra dele,
e forçaram elas a acreditar e sustentaram durante 2 anos. A que aturou mais tempo passou 2 anos de vida. As outras mais frágeis morreram no primeiro ano, porque elas foram forçadas a manter uma inverdade que elas sabiam que não tinha acontecido, e elas pagaram o preço por essa invenção. Sim. E parece que foi em 2009, o bispo daquela cidade de São Paulo, de Cubatão, foi expulso da igreja, das atividades pastorais, porque criou uma falsa... Foi Mogi das Cruzes. Sim. Porque criou uma farsa de uma aparição que a igreja não tinha consistência para provar, e viram que era mentira, que não era real, e puniram o padre, o pároco que fez essa insinuação. Então não há uma consistência, não há uma prova em toda a história que tenha consistência, que prove. Só se diz que Pedro faz milagre, João faz milagre, atende oração, mas não tem uma resposta conclusiva. Como isso aconteceu? Quando aconteceu isso? Como é o modelo dos acontecimentos bíblicos? Eu quero dizer, dos sinais. Sim. Que tem na Bíblia. É sempre algo a mais. Fica no espaço, perdido. E implica exatamente nesse ponto de que se fosse atestado alguma dessas aparições como verídicas, Cristo deixaria de ser as primícias. Porque Pedro e Paulo dizem aqui, tudo por sua ordem. Então está estabelecida uma ordem. Cristo as primícias, depois nós. Então não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem ninguém. É uma ordem. Cristo as primícias, que ele ressuscitou. Aí Paulo está dizendo, ele ressuscitou, ele se fez as primícias, então o lado dele está pronto. E aguarda o momento da igreja, dos salvos de todos os tempos, desde o Velho Testamento até a última hora. Eles aguardam o momento da ordem de Deus para essa ressurreição. Sim. Não tem sentido nem para quê ter ressuscitado uma pessoa, para quê? E aí uma pergunta que até o senhor colocou já no início da fala, porque alguém pode ficar preocupado com essa questão temporal, né? Mas aí, no caso de Adão, no caso de Abel, daqueles estão esperando até agora essa questão temporal, né? Que é uma coisa que... Você vê, Nani, tem outro ponto que eu já adianto, porque sei que as pessoas questionam, outro ponto. Já me perguntaram, Enoque e Moisés. Enoque, eu disse, essa pergunta eu não questiono, porque quem questionou com ela, quem questionou isso foi Satanás. Quando discutiu com Gabriel, o corpo de Moisés, sobre o corpo de Moisés. E a resposta que ele recebeu do anjo foi: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então, aí alguém me diz, mas Enoque não morreu. Sim, Enoque não morreu. Mas por que Deus enterrou Moisés? Eu vou questionar duas coisas completamente diferentes uma da outra. Sim. E o que não está no nosso escopo de entendimento. Está fora da nossa... Eu diria assim, está fora do nosso ângulo de visão. Está completamente fora. Até o fato de Moisés e Elias ter aparecido lá no monte. Eu posso ter... Eu não tenho detalhe como foi essa aparição, como foi essa visão. Porque Pedro, Tiago e João não tem uma resposta nessa dimensão, porque não foi revelado a ele, não foi dado a ele essa revelação. Então não é ponto de eu questionar. E o irmão já questionou comigo. E o corpo de Moisés? Eu disse, não entro nessa questão, porque Satanás queria saber, mas Deus não deu resposta. E a resposta foi a que você já deu. Certo. O Senhor te repreenda. Então são questões que não estão no nosso alcance. A gente só deve se preocupar com aquilo que é revelado a nós, aquilo que Deus permitiu que a gente descobrisse. Agora, a gente não pode ferir toda uma doutrina bíblica para dar expansão a um conceito que a gente tem, que não tem base bíblica. Está na Bíblia.
O homem morre no Senhor, está guardado e aguarda a ressurreição. Enquanto Deus não determinar o momento do arrebatamento, porque ele está vinculado. E Paulo deixou bem claro no versículo que você viu. Depois nós, os que estivermos vivos, na sua vinda. Sim. Está vinculada. A ressurreição está vinculada à vinda de Jesus. Perfeito, irmã Sara. O que nós queremos, o que nós cremos e sabemos que está na Bíblia, é que o Senhor, dado a sua palavra de ordem, descerá do céu e nós, os que estivermos vivos, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, não há para quem imaginar que uma parte dos salvos foram para o céu e a outra parte ficou. Aí Jesus vem buscar só o resto de gente. Para juntar com os outros. Para juntar com os outros. Não tem sentido essa doutrina. Todos estão na mesma dimensão. Todos estão na mesma situação. Todos precisam da ressurreição. Todos. Certo. De todas as épocas, em todas as circunstâncias. Aí a Bíblia ainda diz mais, que a terra dá conta dos mortos, o mar vai dar conta dos mortos, e assim por diante. A perna do crente que o jacaré comeu lá no rio, que o tubarão arrancou lá no Recife, tudo vai ser dado conta. Sim. Porque a Bíblia diz que Deus vai chamar tudo a responsabilidade, tudo ao presente. Perfeito. É a doutrina da Bíblia. E não tem nem como questionar isso do ponto de vista da possibilidade, porque a gente está falando aqui do Deus que pode todas as coisas. E o plano dele já foi estabelecido. E está na Bíblia e a gente está citando a Bíblia. A gente está citando. Amém. Deus abençoe a todos, então, e aguardemos os próximos, Amém. né? Quero agradecer a você, Ananias, a oportunidade de a gente bater esse papo. Eu me sinto seguro quando eu estou com você, porque Sim. além do conhecimento que eu sei, do conhecimento, você sabe que a gente tem um conhecimento bíblico, mas eu não tenho conhecimento cultural. Sim. Mas aí você une essas coisas. E além disso, a confiança que a gente tem um no outro. Sim. Que a gente tá. Que se a gente galgou essa... A gente está sempre em sintonia, né? A gente sempre teve essa sintonia, muito tempo que a gente tem. Então, Talvez não haja discordâncias, né? De vez em quando a gente... mas as nossas discordâncias são facilmente resolvidas. Sim, é verdade. São facilmente resolvidas. A gente pode estar discordando do ponto de vista, mas são coisas supérfluas. Não é coisa doutrinária, profunda. Tá bom. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Aguardem as próximas conversas.